Vamos começar nosso exercício aqui. Coloquei resoluções da VUNESP, da UERJ, do Enem, do CESP, de algumas outras bancas aleatoriamente para a gente resolver aqui ao longo dessa nossa aula, tá? O que eu vou sugerir para você? Que você, caso queira responder antes o exercício, ele está aparecendo na tela para você, pause o vídeo, responda o exercício. Na sequência, você tira o pause do vídeo e veja a minha resolução detalhada aí para ver. Se você acertou, ótimo. Se você não acertou, você vai entender o porquê desse erro para não completar, para não continuar errando nesses exercícios, beleza? Não tem problema nenhum, a gente está aqui para aprender. Bora lá. Aqui a gente tem um exercício da VUNESP, tá? E ele é curtinho, a gente já vê ele inteiro aqui na tela. O que a gente já observa? Ele tem um texto aqui, e aí tem aqui o nosso enunciado com as alternativas, beleza? Sem grandes segredos, curtinho o exercício. De acordo com o poema, é correto afirmar que, de acordo com, vamos sempre começar a pegar os nossos nexos, né? De acordo com o poema, é correto afirmar que, se é de acordo com, a resposta está no poema, gente. A resposta está no poema, então vamos lá. Da descrição de Mário Quintana. Não te abras com teu amigo, que ele um outro amigo tem. E o amigo do teu amigo possui amigos também. Nossa Senhora, pega essa indireta aí, ó. De acordo com o poema, é correto afirmar que... Então, o poema ele nos traz qual ideia? Não se deve ter amigos, pois criar laços de amizade é algo ruim. Existe alguma evidência no poema que ele fala assim, não tem amigos? Não, ele fala não... Eu acho que a frase, a ideia principal é não te abras com o teu amigo, porque ele tem outro amigo, que tem outro amigo e que tem outro amigo também, certo? Então, não existe nada que evidencie que você não deve ter amigos. Ele está falando simplesmente para que você seja discreto, que você não revele segredos, né? Amigo que não guarda segredo não merece respeito. Amigo que não guarda segredo não merece respeito. Isso daqui, gente, essa alternativa, teoricamente, não estaria errada. Mas se fosse um exercício de interpretação textual, só que nós não estamos fazendo um exercício de interpretação, nós estamos fazendo um exercício de compreensão de texto. Por quê? Porque é de acordo com o poema. Então, a gente só está lendo o poema e respondendo a resposta que está escrita no poema. A gente não tem que deduzir nada. Então, amigo que não guarda segredo não merece respeito? Não existe nenhuma evidência no poema que fale sobre respeitar ou não alguém. Tudo bem? Que o amigo não guarda seu segredo, não merece respeito. Ele não fala sobre isso, tá? Ele só dá um alerta. Então, não é também a alternativa B. O melhor amigo é aquele que não possui outros amigos? O poema fala sobre isso? Não, ele não fala que um amigo não pode possuir amigos. Ele está falando que um amigo tem outros amigos. Ele afirma que tem. Então, a alternativa errada também. A alternativa D. Revelar segredos para um amigo pode ser arriscado? Opa! Talvez encontramos aqui nossa alternativa, né? E letra E, entre amigos não devem existir segredos. Muito pelo contrário, né? Ele justamente fala, pelo amor de Deus, não fale seus segredos para os seus amigos. Olha só, exercício da VUNESP, fácil, tranquilo, para você ganhar o exercício, para você ganhar o ponto ali na hora da sua prova, tudo bem? Então, só cuidado, sempre com muito cuidado, para que você não faça interpretação, já que o exercício é de compreensão de texto. A resposta está escrita no texto, beleza? Bora para o nosso exercício 2 aqui, o exercício 2, tem um texto aqui, tá super interessante, e aqui vamos direto para o enunciado antes de ler texto, né? Lembra que eu sempre explico isso para vocês. Segundo o texto, o verdadeiro vilão da história é ou são... Então, pera lá. Segundo o texto, então automaticamente a gente já sabe que é um exercício de compreensão textual, a resposta está no texto. Eu não vou ter que deduzir nada, melhor ainda. Segundo o texto, olha só, tá entre aspas, então isso aqui é um trecho do texto. O verdadeiro vilão da história é ou são... Gente, eu vou ser muito honesta com vocês, tá? Técnica de prova. Eu já começo a procurar o verdadeiro vilão da história no texto. Vamos lá. Vou procurar aqui, ó. Isso porque debate luz, só não sei o que. Não me interessa o texto, eu só quero o verdadeiro vilão da história. São as estimativas mais otimistas, indicam que a temperatura global subiu 4 graus. As pessimistas falam que um aumento de até 10 colocaria dentro da churrasqueira. Como os aerosóis podem causar doenças respiratórias, o único jeito é lutar contra a alta dos termômetros diminuir. O verdadeiro vilão da história, achei. O verdadeiro vilão da história. Então, o que me interessa é o parágrafo disso daqui. O verdadeiro vilão da história. Eu vou ler só essa parte.
E eu vou achar a resposta, eu tenho certeza. Porque eu não preciso do texto inteiro. Porque eu tenho que responder algo em relação ao verdadeiro vilão da história. Ele quer saber, olha só, o exercício quer saber, segundo o texto, quem é o verdadeiro vilão da história, não é isso? Como os aerosóis podem causar doenças respiratórias, o único jeito de lutar contra a alta dos termômetros é diminuir as emissões de gás carbônico. O verdadeiro vilão da história. Pelo amor de Deus, gente. Emissões de gás carbônico. Quem que é o verdadeiro vilão da história? As emissões de gás carbônico. Vamos ver se, pelo amor de Deus, tem que ter isso na alternativa, né? Vamos lá. Aquecimento global, as emissões de gás carbônico. Já mandamos muito, hein? A formação de nuvens, as doenças respiratórias, as barreiras para a energia do sol. Veja só, gente, alternativa correta, alternativa B, sem segredo. É um exercício que tem um texto, só que exercício de compreensão, e ele fala exatamente qual parte eu preciso. Por isso que eu sempre falo, nunca faça o seu exercício sem ler primeiro o enunciado. Você não perde tempo na tua vida. Eu não perdi tempo, eu ganhei tempo na minha prova se eu faço essa técnica. O verdadeiro vilão, as emissões de gás carbônico. Acabou, gente, você não precisa de mais nada. Exercício de compreensão textual, beleza? Sei que você está chocado, mas é assim mesmo que a gente responde, para ganhar tempo no momento da prova. O ERJ, olha só, começa aqui com uma tirinha, certo? A gente vai ter que dar uma lida, também não há prejuízo de tempo algum em ler uma tirinha com 3 apenas orações, né? E ele fala assim, ó, a última fala da tirinha causa um estranhamento porque assinala a ausência de um elemento fundamental para a instalação de um tribunal, a existência de alguém que esteja sendo acusado. Então, alguém que esteja sendo acusado é o réu, né, gente? Então, ó, o que a gente vai ter que dar atenção? A última fala da tirinha, que causa um estranhamento porque assinala a ausência de tal, beleza. Para instalação de tribunal. Essa fala sugere o seguinte ponto de vista do autor em relação aos usuários da internet. Opa! Essa fala sugere o seguinte ponto de vista do autor. Se ele está sugerindo, eu vou ter que interpretar o texto. Tudo bem? Então, a resposta não está escrita diretamente, então eu terei que fazer uma interpretação sobre o que sugere o ponto de vista do autor, beleza? Se é uma sugestão, eu que interpreto. Vamos lá. A internet é um tribunal com milhões de juízes e nenhum réu. A internet é um tribunal com milhões de juízes e nenhum réu. Então, o que a gente já entende aqui de cara, né? Que todo mundo julga todo mundo na internet, mas ninguém é culpado, todo mundo é inocente, todo mundo é perfeito, todo mundo tem uma vida maravilhosa. Como que você vai falar mal de mim, gente? Só uma pessoa maravilhosa, né? Então, essa fala sugere o seguinte ponto de vista em relação aos usuários da internet. Proferem vereditos fictícios sem que haja legitimidade do processo? Não, né, gente? Não fala exatamente porque isso daqui é uma metáfora, né? A internet é um tribunal com milhões de juízes e nenhum réu. Isso é uma metáfora, não existe exatamente a legitimidade de um processo, né? Então, não. Letra B. Configuram julgamentos vazios ainda que existam crimes comprovados? Configuram julgamentos vazios ainda que existam crimes comprovados? Ninguém tá falando de comprovação de crime, né, gente? Não, tá falando, na verdade, de falta de réu. Tá falando assim, que todo mundo julga, mas ninguém é o acusado, todo mundo é perfeito. Então, não. Emitem juízo sobre os outros, mas não se veem na posição de... Emitem juízos sobre os outros, então é fácil falar, mas não se veem na posição de acusados. Exatamente isso. Só pra gente tirar a dúvida. Letra D. Apressam-se em opiniões superficiais, mesmo que possuam os dados concretos. Tem nada a ver. Alternativa correta do exercício, alternativa C. Beleza, gente? Então, olha só, exercício de interpretação de texto, exercício de interpretação. E aí a gente tem que entender. Todo mundo julga, mas ninguém é julgado, porque eu posso julgar, mas não vou ser julgado porque eu sou perfeito. Tudo bem? Beleza? Fácil. Exercício fácil também, né? Se você sentiu dificuldade, já coloca aí nos comentários qual que até agora você achou mais difícil, beleza? Exercício de Enem. Exercício de Enem, novamente. Temos um texto, mas a gente nunca lê o texto, a gente sempre vai primeiro para o enunciado. Com base no texto, que trata do papel do escritor José de Alencar e da futura digitalização de sua obra, depreende-se que... Já entendemos aqui, ó.
depreende-se é um exercício de interpretação, porque quem depreende, quem interpreta, quem deduz é você, tudo bem? Então é um exercício de interpretação. A resposta não está explícita no texto, mas obviamente é com base nele que nós tiraremos a resposta sem fazer extrapolação. Então olha lá, com base no texto que trata do papel do escritor José de Alencar e da futura digitalização da sua obra. Então é um texto que deve falar sobre a digitalização da obra do José de Alencar. Vamos dar uma olhada para a gente conseguir responder. Ele era o inimigo do rei, nas palavras de seu biógrafo, Lira Neto. Ele era o inimigo do rei, nas palavras de seu biólogo Lira Neto. Ou ainda, um romancista que colecionava desafetos, azucrinava Dom Pedro II e acabou inventando o Brasil. Assim era José de Alencar, de 1829 a 1877, o conhecido autor de O Guarani e Iracema, tido como o pai do romance no Brasil. Além de criar clássicos da literatura brasileira com temas nativistas, indianistas e históricos, ele foi também folhetinista, diretor de jornal, autor de peças de teatro, advogado, deputado federal e até ministro da Justiça. Para ajudar na descoberta das múltiplas facetas desse personagem do século XIX, parte do seu acervo inédito será digitalizada. Ou seja, a gente vai disseminar aí, né, essa figura maravilhosa que é o José de Alencar, tudo bem? Eu tô impressionada aqui, porque muitas vezes a gente não sabe que ele foi tanta coisa, né? A gente fala, ele é um autor, José de Alencar, fez vários livros. O cara já foi até ministro da Justiça, gente. Então, beleza, vamos lá. Além de criar clássicos da literatura brasileira, só pra gente, né? Ele também teve diversas funções e para ajudar na descoberta dessas múltiplas facetas, então para disseminar a obra desse autor para todo mundo, para que todos venham a conhecer o José de Alencar, a parte do seu acervo inédito será digitalizada, beleza. Com base no texto que trata do papel do escritor José de Alencar e da futura digitalização de sua obra, depreende-se que a digitalização dos textos é importante para que os leitores possam compreender seus romances? Não, né, gente? Na verdade, ele está falando, olha, ele fez romance, ele fez isso, ele fez aquilo, mas não está falando que se não fizer a liberação desse acervo, ninguém entenderá os romances dele. Então, não, né? A letra A já é um pouquinho mais absurda, a gente já elimina. O conhecido autor de O Guarani e Iracema foi importante porque deixou uma vasta obra literária com temática atemporal. Com base no texto que trata do papel do escritor José de Alencar e da futura digitalização de sua obra, deduz-se que o autor foi importante porque deixou uma vasta obra literária com temática atemporal. Nem tão atemporal assim, mas vamos lá. Vamos deixar ali a B por enquanto. Vamos ver se a gente acha alguma mais adequada ainda para a interpretação do texto em si, né? Com base no texto. A divulgação das obras de José de Alencar por meio da digitalização demonstra sua importância para a história do Brasil imperial. Olha só, o que na verdade elimina a alternativa é Brasil imperial, que não trata em si do Brasil imperial. A divulgação das obras demonstra a importância dele para a história, não apenas do Brasil imperial. Como eu limitei o Brasil aqui, ó, a alternativa C a gente já elimina. D. A digitalização dos textos de José de Alencar terá importante papel na preservação da memória linguística e identidade nacional. Gente, quando a gente fala de Enem, memória linguística e identidade nacional, é isso aqui que estamos tratando, tudo bem? O grande romancista José de Alencar é importante porque se destacou por sua temática indianista. O texto ele não para apenas na temática indianista, ele vai muito além, tudo bem? Então, a alternativa correta falou de preservação da memória e identidade nacional. Meu querido vestibulando, você já pode ir direto nessa alternativa. Enem, identidade nacional é a alternativa sempre, tudo bem? Beleza? E aqui a letra B, o conhecido autor de Guarani e Iracema foi importante porque deixou uma vasta obra literária com temática atemporal. Não está errado, mas baseado no texto, com base no texto, porque é o que o enunciado pede, né? A gente vai fazer a inferência com base no texto. A alternativa mais adequada é a alternativa D, beleza? Tranquilo? CESP. Ah, professora, CESP. Isso aqui é uma questão retirada do CESP, é de uma banca de nível superior, beleza? É um concurso para nível superior. Vamos lá, vamos dar uma olhada primeiro no enunciado.
Assinale a opção que apresenta a frase que resume a informação central do texto tal. Lembra que eu falo para vocês sobre a importância do tópico frasal, de entender completamente qual que é a ideia nuclear do parágrafo? Olha só, você só precisa aqui para responder esse exercício entender a ideia nuclear do parágrafo, entender qual que é a ideia principal do parágrafo para entender a temática. Assinale a opção que apresenta a frase que resume a informação central do texto. Isso daqui é um exercício de compreensão textual, beleza? Vamos lá. O número de leitores no Brasil subiu 6 pontos percentuais entre 2011 e 2015, de acordo com a 4ª edição de pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, realizada pelo IBOP sob encomenda do Instituto ProLivro. O levantamento, que teve abrangência nacional, aponta que o país tem cerca de 104,7 milhões de leitores, ou seja, 56% da população. A metodologia da pesquisa considera como leitor aquele que leu, inteiro ou em partes, pelo menos um livro nos últimos 3 meses. No intervalo entre as pesquisas, o percentual de homens considerados leitores foi o que mais subiu, passou de 44% em 2011 para 52% em 2016. De acordo com os responsáveis pela análise, o aumento da escolarização pode ajudar a explicar o aumento dos entrevistados leitores. O percentual de analfabetos ou de pessoas que não frequentam escola formal caiu de 9% em 2011 para 8% em 2015. Beleza, então o que o texto fala? Lembra aquela primeira leitura, níveis de leitura que eu explico para vocês? Pois é, gente, para responder esse exercício você precisa parar já só no primeiro nível de leitura, porque o primeiro nível não é aquele que a gente consegue definir qual que é o tema do texto. O primeiro nível de leitura, você não vai grifar nada, você não vai riscar nada, palavra-chave, você não vai fazer nada. Você só tem que saber qual que é o tema do texto, e é justamente isso que o enunciado do exercício pede. Então, quando eu olho para esse texto, e eu peço que você pause o vídeo, faça a leitura também, eu quero que você me responda qual que é o assunto desse texto. Eu entendo que é sobre o número de eleitores, olha só, eu achando aqui, ó, o número de eleitores subiu 6 pontos percentuais, de acordo com a pesquisa X. Tudo bem? O que ela quer dizer? Que o número de eleitores no Brasil, o número de leitores no Brasil subiu, e ponto. Então, olha lá, assinale a opção que apresenta a frase que resume a informação central do texto. Leitor é quem leu mais de um livro ou parte dele nos últimos 3 meses? Essa é a informação central do texto, gente. Pesquisa indica que o número de leitores aumenta no Brasil entre 2011 e 2015? Achamos. Olha ela aqui, ó. Vou ler as outras alternativas com você. Lembra, gente, que eu falo sobre os níveis de leitura na aula de interpretação e compreensão de texto? Aqui você aplica o primeiro nível de leitura e você consegue responder o seu exercício. Nova pesquisa apresenta estagnação do número de leitores no Brasil? Não, porque na verdade ela não apresentou estagnação, ela apresentou um aumento. Os homens brasileiros leem menos do que há 4 anos? Na verdade, a pesquisa fala que os homens brasileiros leem mais. O número de analfabetos brasileiros diminuiu? O número de analfabetos diminuiu aqui embaixo, né? O percentual de analfabetos e pessoas não frequentam caiu, porém isso não é o foco do nosso texto, né? O tema do texto fala sobre leitores que aumentou, o número de leitores que aumentou no Brasil, beleza? Gente, exercício fácil para você ganhar tempo. Bora lá, agora é tipo um bate-pronto de compreensão e interpretação de texto. Todos os próximos exercícios são baseados em uma única oração aqui, em um único período, beleza? Passei a vida atrás de eleitores e agora busco leitores. Passei a vida atrás de eleitores e agora busco leitores. Quem vai atrás de eleitores, gente? Normalmente um político, né? E agora busco leitores, quem se tornou escritor. Então, a gente já consegue fazer essa definição daqui desse período sem precisar nem ler as alternativas. Então, vamos lá. Número 1. Deduz-se pelo texto uma mudança na vida esportiva, intelectual, profissional, sentimental ou religiosa. Antes ele era político e agora ele é escritor. Então, uma mudança profissional, sem segredos. É exercício bate-pronto para você ganhar tempo. O autor do texto sugere estar passando de escritor a político. Ao contrário, né? Ele era político e foi para escritor. Escritor a jornalista, político a romancista, senador a escritor ou político a escritor? Olha só, gente. Todo mundo olha aqui, José Sarney, ele era senador, ele já foi senador, beleza. Só que aqui, se você não sabe que o José Sarney foi senador, ou se você sabe, indifere. Porque, na verdade, a profissão dele é ser político.
para escritor. Tudo bem? Então não interessa se ele foi senador, se ele foi presidente, se ele foi ministro, não interessa o que ele foi. Então, ele foi de senador a escritor? Pode ser que sim, mas pode ser que quando ele foi virar escritor, ele nem era senador, ele tinha um outro cargo político. Então, nada afirma isso aqui pra gente. O que ele é? Político. A profissão político, ela é neutra, tudo bem? Então, não independe do seu cargo. Show de bola? Rapidinho esses exercícios, hein? Passei a vida atrás de eleitores e agora busco leitores. Infere-se, ou seja, interpreta-se do texto, né, deduz-se do texto, que a atividade inicial do autor foi agradável, duradoura, simples, honesta e coerente. Passei a vida atrás de leitores e agora busco leitores. Quando eu falo que eu passei a vida atrás de algo, é uma atividade duradoura. Tudo bem? Certo? É isso que eu consigo deduzir ao ler o período. O trecho que justifica a resposta do item anterior é... acabei respondendo esse exercício aqui sem saber. E agora, os eleitores, passei a vida atrás de eleitores ou duradoura? Não, né? Nem tem duradoura. O trecho que justifica a resposta é passei a vida, certo? Último, para fechar com chave de ouro. Passei a vida atrás de eleitores, agora busco leitores. A palavra ou expressão que não pode substituir o termo agora é... Então, ele falando assim, a única palavra ou expressão que não pode substituir agora é no momento, ora, presente, nesse instante, recentemente. Agora, se a gente olhar aqui, agora é algo que está no presente, certo? Agora é presente. No momento é presente, ora é presente, presentemente é presente, nesse instante é presente, recentemente indica passado, né? Olha só, a gente achando a alternativa pela lógica, né? Recentemente é algo que acabou de acontecer, então já indica passado. Automaticamente, alternativa correta, alternativa E. Prestem atenção, hein? Professora, não quero interromper sua aula, mas a senhora tem algum curso focado no TSE, TRE, Sebrasp para técnico? Olha bem nos meus olhos. Eu não sou mulher de não ter curso completo. Se tem uma coisa que você vai fazer agora é entrar na minha plataforma e se inscrever para o meu curso. Por quê, professora? Porque você vai me dar um curso completo para eu passar na minha prova? Eu vou te dar alguns motivos para que você entre agora na minha plataforma. Eu vou colocar você em uma área premium de alunos. Quem que tem acesso a essa área premium de alunos hoje? Os alunos da minha mentoria. Entretanto, todo mundo que se inscrever hoje no meu curso completo para concursos públicos, além de já ganhar dentro deste curso as resoluções para CESP, Sebrasp, TSE, TRE, tudo dentro, tudo incluso, tá? Além de ganhar tudo isso, todo mundo que se inscrever hoje, além de mudar de vida, além de acertar mais de 80% das questões na prova, porque é isso que os meus alunos fazem, quem já me acompanha há um tempo sabe que todos os meus alunos da plataforma, eles acertam mais de 80% das questões de língua portuguesa em concursos públicos. Professora, como você sabe? Porque eles respondem pesquisa, porque eles são aprovados normalmente em primeiro lugar. Simples assim. Ah, professora, por quê? Porque é método, gente. Não adianta você ficar estudando de forma louca, você tem que estudar de forma sensata, com metodologia. Eu tenho um método que eu desenvolvi em 15 anos de trabalho que funciona. E a minha metodologia de trabalho, de ensino, ela aprova os alunos normalmente em primeiro lugar em todas as provas. Todos os meses, meus alunos passam em concursos públicos e a grande maioria acertando mais de 80% das questões de português. E quando não, tiram nota máxima nas redações. Ou seja, eu não estou brincando, eu sei sobre o que eu estou falando. Hoje eu estou resolvendo aqui a questão para vocês numa super tranquilidade, mas vocês percebem que eu vou mostrando os detalhes que vocês precisam prestar atenção para que você não perca a questão de forma boba. Você vai ter uma outra perspectiva, uma outra experiência como aluno de plataforma. É uma coisa completamente diferente. Tem gamificação, tem todas as provas, tem exercícios para praticar,
tem listas extras para baixar, simulados, apostilas, isso daí todo mundo já sabe que é o meu padrão de trabalho. Eu não preciso falar sobre o curso para você. O que eu posso te falar é, eu garanto a você, meu amor, que em primeiro lugar você vai ter uma experiência dentro da minha área prêmio de aluno, ok? Que você nunca viu em nenhum outro lugar. Eu posso te garantir. Porque é uma experiência, é uma área de aluno pensada para quem precisa focar nos estudos. É uma área de aluno pensada para o concurseiro que precisa passar na prova. Com tudo organizado da forma que você precisa para estudar. E quem se inscrever hoje vai automaticamente ganhar ali toda a resolução CESP, SEBRASP, para todas as bancas, inclusive todas as questões, durante todos os conteúdos da plataforma, eu coloco diversas bancas para você treinar de diversas formas possíveis. Eu conto com você na plataforma, onde eu vou acelerar ainda mais o seu resultado para que você chegue ainda mais rápido na sua vaga, combinado? Eu não estou formando alunos para passar em concurso público daqui a 4 anos. O meu negócio é trabalhar com você em pouco tempo, para que você consiga passar no seu concurso daqui 3, 4, 5, 6 meses no máximo. Combinadíssimo, gente? Eu agradeço muito a sua participação, eu agradeço muito o seu carinho, um super beijo carinhoso para todos vocês, bom descanso, até a nossa próxima aula e tchau!